te adorar. Foi que eu nasci. Compra em mim.
Maravilhoso Deus, excelente Pai, nós estamos, Pai, na Tua presença, para agradecer pelas nossas vidas, Pai, pelos nossos lares, pelas nossas famílias, Pai.
Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha alcançar aqueles que ainda não alcançaram a salvação, que não reconheceu o Senhor como Salvador ainda. Que, Pai amado, aqueles que estão lá fora, Senhor, no mundo do pecado, Senhor, nas transgressões deste mundo, Pai, vivendo, Pai querido, a vida mundana, com toda a paixão, com toda, Pai querido, ó Senhor, desobediência. Nós outrora estava lá fora também, Pai, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos trouxe para o seu redil, para o seu curral, Pai. E aqui nós estamos, Pai, com muita alegria. Nós estamos gratos porque nós somos resgatados pelo Teu nome e pelo Teu sangue. Senhor, aqui nós estamos, mas nós estamos apresentando aqueles que estavam lá fora igual nós era, Pai. Traga eles para cá também, para o Teu redil. Aonde estiver uma alma sofrendo, Pai, aonde estiver uma alma, Senhor, ali, Senhor, lá fora, sem expectativa de vida, que o Senhor traga, Senhor, assim como o Senhor nos trouxe. Visita, Senhor amado, os pedidos de oração. Visita, Senhor amado, esses pedidos que estão no caderno, a cada um, a cada lar, a cada família, a cada situação, seja ela, Senhor amado, para o homem possível, mas todas as coisas possíveis ao que crer. Que o Senhor, aleluia, venha ser solúvel, dando, Senhor, a cura, dando a libertação. Visita o nosso país querido, a nossa nação, que é chamada pelo Senhor. Desperta esta igreja maravilhosa, essa igreja que foi comprada com Teu sangue, Senhor. Desperta esse irmão, essa irmã que faz parte da noiva do Cordeiro, para se levantar, Senhor, ó Pai, em jejum, se levantar em oração, Senhor, para que, ó Pai, o Teu nome seja, Senhor amado, alcançado as nações, que o Seu nome seja alcançado, Senhor, aqueles que ainda nunca ouviram falar do Senhor, por intermédio desta igreja que ora, por intermédio deste povo que ora. Visita também o nosso ministério amado, esse ministério que o Senhor levantou. Visita todo o corpo, Senhor amado, desse ministério. Visita, Senhor amado, aleluia, nos dando, Senhor, condição de crescer e anunciar esse Teu nome, Senhor, que salva, liberta, esse Teu nome que transforma, esse Teu nome que tira, Senhor amado, a alma da angústia, do sofrimento. Traga de volta aqueles que se desviaram, que saíram dessa casa. Traga eles de volta, traga a memória deles agora, Espírito Santo. Aleluia, Senhor, o Teu poder, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, povo de Deus, graça e paz. Amém? Todos bem? Glória a Deus. Mais um culto ao Senhor, amém? Eu costumo dizer, né, para quem não me conhece, eu sou o Tiaguinho, eu congrego lá na Igreja Cristã da Vila Iná de manhã. Então, se você cair da cama, você está convidado para estar conosco na Vila Iná, no culto das 10 da manhã. Ah, Tiaguinho, é um pouco longe, amém? É longe, mas será um prazer se um dia você estiver conosco ali também, amém? Eu costumo dizer que cada culto ao Senhor é um culto que nós temos a oportunidade de entregar o nosso melhor ao Senhor e criar expectativas em relação àquilo que Deus vai fazer.
Amém? Então, queria que a cada culto você tivesse expectativas no seu coração daquilo que Deus vai fazer. Ah, Tiaguinho, mas por que isso? Eu costumo dizer também que nós não sabemos se vai ser o nosso último culto. Poxa, Tiaguinho, que coisa estranha. Sim, porque pode ser que ele volte, ou pode ser que ele nos recolha. Então, este culto é um tempo, é um espaço separado para que nós, enquanto igreja, enquanto corpo, enquanto eclésia, podemos então agradecer ao Senhor pelas coisas que ele já fez. Amém? Então, desafio no seu coração a criar expectativas naquilo que Deus vai fazer a cada culto. Amém? Poxa, Tiaguinho, mas eu também já saí do culto e não vi nada. Você que pensa, você que não viu, mas as coisas aconteceram de maneira sobrenatural nas regiões celestiais. Talvez elas não tenham descido ainda, talvez a gente não tenha percebido com os nossos olhos, mas a cada culto eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus faz. Amém? Então, vamos começar este culto. Antes de compartilhar a palavra, orando. Eu queria que você fechasse teus olhos, abaixasse tua cabeça, acalmasse teu coração, porque grandes coisas o Senhor fará nesta noite, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, papai. Nós começamos te agradecendo, Senhor, porque o Senhor nos atraiu pelo teu amor, Senhor. O Senhor nos convenceu do pecado, por isso nós estamos aqui, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos que o Senhor acalme nosso coração, que o nosso coração seja um terreno fértil para receber a boa semente da tua palavra, Senhor. Nós queremos sair cheios, transbordantes, diferente a maneira que chegamos até aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade. Cuida, Senhor, das nossas vidas. Ô, Senhor, cuida das nossas mentes, cuida da nossa alma, Senhor, cuida de todas as coisas. Nós queremos ser cheios de ti, Senhor. Nós desejamos a tua presença. Nós desejamos, Senhor, a tua vontade impressa em nós, papai. Tu tens liberdade nesta casa, tu tens liberdade nos quatro cantos, Senhor, deste prédio. Toma teu lugar de honra e de glória, Senhor, porque tudo que nós fizermos aqui, nós queremos prestar cultos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos lá, vamos animar aí, que esse frio não pode tomar conta da gente, não. Glória a Deus, eu estou animado. Apesar do friozinho na careca, eu vim animado para cá. Cada vez que eu venho, pastor, glória a Deus, é uma expectativa. É sempre um prazer poder servir aos irmãos e ouvir e aceitar o convite do pastor aqui para estar aqui. Sem brincadeira, eu fico bem feliz em abençoar e poder prestar culto aos irmãos nesta casa, amém? Eu trouxe um tema para esta mensagem, caso alguém esteja anotando, que diz assim, é uma pergunta: o que você faz aqui? Então no final a gente vai parar para responder essa pergunta, mas eu queria que já no seu coração você pensasse o que você faz aqui. Essa pergunta não é minha, não foi eu que inventei, é uma pergunta que está na Bíblia. A gente vai ver ao longo aqui do texto, o Senhor perguntando também para um homem, o que você faz aqui? Amém? E aqui eu quero trazer a história de um homem que o Espírito Santo me levou a um texto que é bem conhecido, que fala um pouco dele, que é Elias. Não sei quantos já leram a história de Elias, mas ele foi um profeta de uma geração de grandes profetas, talvez os últimos profetas dos grandes profetas. E Elias, ele era um homem escolhido por Deus para ministrar ou para profetizar sobre nações, sobre uma nação, sobre um povo difícil. Poxa, podia ser uma missão mais fácil para Elias? Podia ser uma missão mais fácil, mas o Senhor separou Elias para ministrar e profetizar coisas difíceis e duras, né, acerca daquilo que aquela nação estava vivendo. E aí, o que aquela nação estava vivendo, Tiaguinho? Nada mais, nada menos que idolatria, feitiçaria, prostituição,
corrupção, adoração a outros deuses, tudo isso daí, aquela nação aquela nação que Elias foi convidado a profetizar e a declarar a palavra do Senhor estava vivendo. No entanto, Elias, ele era um homem assim como nós, um ser humano que tinha seus altos e baixos. É interessante a gente ver na Bíblia que homens e mulheres de Deus também passam por altos e baixos. Né? A gente não pode olhar para a Bíblia e falar assim, nossa, mas esse homem aqui fez isso? Seria covarde da nossa parte, porque nós também pecamos, né? Igual a palavra de Deus, quem disse que não peca já se dá como mentiroso, né? Quem diz que não tem pecado já é o próprio mentiroso. Elias também foi um homem com altos e baixos. Assim como Davi, né, que é chamado um homem segundo o coração de Deus, também teve altos e baixos. Então eu queria que, primeira coisa, você não meditasse na palavra de Deus pensando assim, mas esse fez isso? Mas esse povo, mas esse homem, esta mulher, porque nós talvez no lugar deles teríamos feito igual ou pior. E Elias, ele também era um homem que sofreu esses altos e baixos, ele teve seu tempo de auge no seu ministério, mas ele também teve um tempo de baixa no seu ministério, um tempo de se recolher, um tempo de se ressignificar, um tempo de pensar e repensar aquilo que ele estava vivendo. Ao ponto de algumas pessoas, nesse texto que nós vamos fazer leitura, chegarem a declarar que Elias, um profeta de Deus, um homem de Deus, escolhido de Deus, estava vivendo um tempo de depressão, um tempo de baixa, um tempo de repensar as coisas daquilo que ele tinha feito. E aí, nos dias atuais, a gente vê muito isso. A gente vê pessoas também oscilando muito no seu humor, oscilando muito nas suas emoções, vivendo talvez, eu diria, no mesmo dia, alto e baixo. Então não é um ano sim, outro ruim, outro mais ou menos. Não, no mesmo dia, às vezes, as pessoas com altos e baixos. Sim ou não? Você também vê isso? Você vê pessoas no mesmo dia, acorda com um humor, acaba com o outro, daqui a pouco vai e volta. Tá pior que a temperatura, né? A temperatura a gente acorda, tá friozinho, aí começa a esquentar, daqui a pouco meia estação, e daqui a pouco à noite o frio novamente. Então, existem essas coisas. Só que na vida de Elias, né, em determinada fase da sua vida, seu ministério, ele teve então que se posicionar e teve então que entregar aquilo que Deus o convidou a fazer. O profeta de Deus é aquele que estava disposto e tinha um posicionamento diante da palavra de Deus, estava disposto então a ouvir aquilo que Deus queria transmitir para um determinado povo. Então, não sei quantos estão acompanhando o curso de obreiros, a gente tem falado isso nas aulas, eu e o Vitor Fuchida, um irmão querido ali da Granja, a gente tem compartilhado muito isso, né, no panorama do Antigo Testamento. Então o povo não queria ter um contato com Deus, ele queria que tivesse um profeta, um homem, ou queria que tivesse reis governando. Enfim, o povo não queria se relacionar com Deus. Era uma nação politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses. E aí o Deus de Israel, o nosso Deus, era um Deus que cada vez queria estar mais presente na vida deles e toda hora estava se mostrando ali, operando milagres e maravilhas, mas o fato é que o povo não queria saber. E aí, trazendo para o contexto de Elias, Elias precisava entregar mensagem para um rei daquela época, o rei Acabe, e aí ele precisava então declarar algumas coisas da parte de Deus para aquele povo. Elias, ele tinha muita experiência, ele já tinha vivido vários anos do seu ministério até chegar ao ponto de ter que entregar uma mensagem a Acabe. Então, era super natural para Elias falar assim, o Senhor está pedindo isso, ou está declarando isso, o Senhor fala estas coisas para vocês. Então, Elias, nesse ponto do seu ministério, ele já tinha experimentado muitas coisas. Não era um profeta novo, nem um profeta que não saberia como se posicionar diante de um rei.
Elias ele já tinha vivido algumas experiências. E nesse texto que nós faremos leitura, Elias então se posiciona diante do rei Acabe e diante dos profetas ligados a esse rei. Então lembra aquilo que eu falei, Elias estava diante de uma missão de profetizar ou de declarar a palavra de Deus para um rei, para um reinado que não servia a Deus. E esse rei, o rei Acabe, ele também era cercado de homens, né? Os profetas ali que serviam outros deuses, profetas de Baal, né? Uma outra divindade, um outro Deus. Era comum naquela época, né, os reis ou uma autoridade se cercar de pessoas que eles acreditavam se comunicar com Deus. Se vocês verem ao longo do Antigo Testamento, né, até os reis ficavam se questionando, será que eu devo ir para esta guerra ou não? Vamos consultar outros deuses, ou vamos consultar o Deus que nós acreditamos para ver se nós devemos guerrear ou não. E aí o fato é que Acabe, ele tinha os seus profetas, e não eram poucos. Então, eu vou ler 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Eu vou começar por este texto, e depois nós avançaremos em outro, amém? Eu não sei se os irmãozinhos vão projetar ou não. Caso projetem, eu estou usando nova versão, nova versão transformadora, NVT, amém? Então, 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, na minha versão diz assim: agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem à mesa de Jezabel. Então, né, o pessoal geralmente prega, foi ali o confronto de Elias contra os 450 profetas de Baal. Só que não eram só 450 profetas de Baal, tinha mais os profetas de Aserá que comiam ali junto, ou seja, se relacionavam, eram coligados. Então, ao todo eram 850 profetas. E aqui, nesse texto, Elias está chamando esses homens. Versículo 20. Acabe, então, o rei, né, convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Versículo 21. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Versículo 22. Então Elias lhes disse: sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Então, aqui dando um pouquinho mais de contexto, Elias foi desafiado na sua autoridade de profeta, de homem de Deus. Então ele faz uma convocação ao rei e fala assim: opa, vamos fazer então, vamos ver quem que é Deus de Israel, né? Se o meu Deus responder aquilo que eu orar, vocês verão. Se o Deus de vocês responder aquilo que vocês orarem, nós saberemos também, afinal de contas. Então, Acabe, convoque esses homens e no Monte Carmelo nós veremos. Mas o ponto que eu quero trazer aqui de destaque, começando aqui por uma reflexão, é que Elias, além de ter uma conversa com aqueles homens, com aquele rei, ele também faz uma pergunta ao povo. Ele fala assim: opa, até quando vocês ficarão lá e até quando vocês ficarão cá? Até quando vocês acreditarão nos profetas de Baal ou até quando vocês acreditarão no Deus de Israel? Então aqui dá para ver que o povo oscilava, o povo ora estava lá, ora estava cá, ora fazia as coisas dali, ora fazia as coisas daqui. E aqui que eu trago para uma reflexão. Porque, infelizmente, a gente vê o mundo ou as coisas que não são de Deus sendo muito atraentes. E aí, invariavelmente, a gente
vê alguém participando de cerimônias, de festas que não são do Senhor, e ora estão participando de cerimônias e de festas que são do Senhor. E aqui o profeta está falando assim: até quando vocês ficarão? E aí ele chega ao ponto de falar assim: ó, melhor que vocês resolvam, se posicionem. Se for para vocês serem de Baal, que vocês sejam de Baal. Se for para vocês serem de Deus, que vocês sejam de Deus. Lá em Apocalipse a gente lembra o texto que naquela visão de João, né, na ilha de Patmos ali, né, a respeito das igrejas, o Senhor disse assim: é melhor que vocês sejam quentes ou frios, porque se vocês forem mornos, eu vou vomitar. Não dá para vocês servirem a dois senhores, não dá para vocês estarem com Baal e estarem comigo ao mesmo tempo. E aí, Elias, então, avançando no texto, tem um encontro com esses profetas no Monte Carmelo. Então, Elias ali no auge do seu ministério, ou no auge da sua caminhada, ou no momento de alta ali, ele então desafia esses 450 profetas. E ali, né, acontece algumas coisas interessantes. Elias então pede para eles prepararem ali um altar com 2 novilhos, com 2 carneirinhos, e fala assim, faz um combinado com aqueles homens. Fala: ó, vocês oram ao Deus de vocês, e eu vou orar ao meu Deus. E aí aquele Deus que responder, é porque é o verdadeiro Deus. Amém? Ele fez esse combinado. E ali começou então uma disputa, vamos dizer, profética ou né, daquele Deus que responderia primeiro. E aí prepararam então, né, aquele altar ali, né, os 2 novilhos estavam ali, e aí os homens, os profetas de Baal, começaram a invocar o Deus deles. O fato é que eles passaram quase que o dia todo e o Deus deles não respondia. Ou seja, o holocausto, o sacrifício, não era queimado, né? Porque vocês sabem que naquela época, quando o holocausto era queimado, quando o alimento era consumido, né, vinha fogo do céu, é porque Deus estava respondendo. Estava respondendo uma oração, estava respondendo um sinal. E o fato é que eles passaram ali e né, o Baal não respondeu, os deuses deles não respondeu, e aí aqueles profetas ficaram meio constrangidos. E aí, quando chegou a vez de Elias, ele então, né, com seu também holocausto, ele pede para acrescentar mais água, ele pede para molhar ainda o sacrifício. Olha só, ele é mais ousado ainda, olha a ousadia de Elias. Fala assim: então molha o sacrifício, põe mais água aí. Né? E vocês sabem que pegar fogo com algo úmido é muito mais difícil, com algo molhado, certo? E Elias faz tudo isso, e aí de repente Elias começa então a orar ao seu Deus. E aí no versículo 36 desse mesmo capítulo diz assim: na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel, e eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Versículo 37. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus, está buscando o povo de volta para ti. Ou seja, Elias ainda coloca a intenção de Deus. Ou seja, Deus não queria, Elias sabia que Deus não queria fazer aquelas coisas para se aparecer, sabe? Porque às vezes tem gente que fala: não, eu sou um profeta de Deus, eu sou um homem de Deus, eu faço cura. Mas na verdade ele quer a mídia por trás, alguma coisa assim. E aí Elias está falando assim: não, Deus, eu sei que na verdade as suas intenções são para que o povo conheça quem tu és. Versículo 38. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta.
Versículo 39. Quando o povo viu isso, todos se prostraram, com o rosto no chão, e gritaram: o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Amém? O povo precisou ver aquilo que pela fé eles não quiseram experimentar. Eles precisavam ver sinais com seus próprios olhos. Eles precisavam, então, ver um movimento acontecendo sobrenatural para crer quem era o nosso Deus. E aí começou uma ministração do Espírito Santo na minha vida. Será que nós precisamos também ver sinais aos nossos olhos para quem o Senhor é? Será que, assim como eu perguntei, né, o que nós estamos fazendo aqui? Esse é o tema da mensagem. O que você faz aqui? Diz respeito àquilo que você está vendo, que eu estou vendo, ou diz respeito àquilo que nós cremos e confiamos? Será que nós chegamos ao culto esperando tão simplesmente tudo acontecer conforme a nossa vontade? Ou será que nós chegamos ao culto esperando agradar o Senhor conforme a vontade dEle? O que você faz aqui? Essa é a pergunta que o Espírito Santo de Deus fez para mim. Tiago, você vai para a igreja, mas o que você faz na igreja? O que você está esperando de cada culto? Você está esperando tão simplesmente ver o fogo ser consumido? É gostoso ver o fogo descer, não é? Quando a gente vê o fogo descer, oh glória! É tremendo. Só que o fogo, para o fogo descer, teve um preparo, teve um processo, teve um sacrifício, teve água, teve uma série de coisas, teve entrega, teve renúncia, teve vala, teve uma série de coisas para o fogo descer, teve oração. Amém? Quantos estão percebendo que para o fogo descer exigiu um trabalhar ali? Assim, fogo desce. Começou o primeiro louvor, fogo desce. Começou, entrei na igreja, fogo desce. Teve um preparo. E aí, nisso tudo, o povo então se prostrou e viu que o Senhor era Deus. Muitas pessoas talvez estejam voltadas para as coisas naturais daquilo que Deus pode fazer. Poxa, Tiaguinho, então o nosso Deus não é aquele Deus que cura mais no físico, faz o cego enxergar, faz o mudo falar. Não, ele continua a fazer isso. Continua a fazer isso. Mas não é mais a única coisa que ele faz. Sabe, eu fico bem feliz quando eu escuto, pastor, testemunhos de mudança de caráter. Tem uma coisa que mexe comigo, é testemunho de mudança de caráter. Poxa, mas por que, Tiaguinho? Porque é algo que ninguém viu. Foi de dentro para fora. Foi algo que Deus tratou no tempo certo e transformou aquilo. Mudanças de atitude, de caráter, de personalidade, é algo que mexe muito comigo. Poxa, Tiaguinho, você não gosta de ver se for o morto ressuscitar? Ah, gosto, eu gostaria de ver, nunca vi, mas eu gostaria de ver, ficaria feliz também. Mas transformação de caráter, eu falo, uau. Falo isso também porque aconteceu comigo, né? 20 anos atrás eu era ateu, eu não acreditava em nada, eu era um ateu à toa, né? Porque todo ateu é um à toa também, né? Tá ele de bobeira no mundo, né? E fazia esforço para provar que eu era ateu. Então, veja só, né? Mas é engraçado essas coisas, né? E quando ia assinar o cheque, colocava o ano, né? 2000 e pouco. É 2000 e pouco o quê? Depois de Cristo. Já estava, né? Você assina cheque, olha como são as coisas. Que ano que você está? 2024. 2024 o quê? É depois de Cristo. Ou seja, naturalmente você já está vendo as coisas acontecer, você só não reconhece, né? O ateu é engraçado, né? E às vezes eu falo com alguns colegas que ainda são, eu falo, eu já tive desse lado aí, acorda, meu filho, acorda que até os pássaros declaram a glória do Senhor,
Eles não semeiam nem ceifam, eles são alimentados. Quem dirá a sua vida, meu amigo? Jesus te ama ao ponto de te alcançar, assim como me ama ao ponto que me alcançou. Fui atraído pelo amor de Deus. Nós estamos aqui porque fomos atraídos pelo amor dele. Ele nos chamou primeiro. Não foi eu que escolhi o Senhor, foi Ele que me escolheu e te escolheu. Ele que fez a obra. Ele que nos chamou, sabe quando? Quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Ei, você, eu tenho um ministério para ti, eu vou te chamar. Pode demorar alguns dias ou alguns anos, mas você vai estar comigo. Foi o Senhor que nos chamou. Foi o Senhor que fez todas essas coisas. Mas amém, deixa eu voltar aqui que eu nem sei porque que o Espírito Santo me levou para isso. Mas amém, vamos voltar aqui. O Elias, ele teve esse momento, ele teve esse mover, ele teve mais esta oportunidade de falar para gentios, falar para pessoas não crentes, quem era o nosso Deus. E através da oração de Elias, algo sobrenatural aconteceu, não simplesmente aos profetas, que morreram todos, mas principalmente para o cumprimento daquilo que Deus queria, que era atrair o povo. E o povo então se prostrou. Só que tem momentos na vida que, apesar de homens e mulheres de Deus, apesar de nós estarmos servindo a Deus, nós precisamos parar e pensar. Poxa, Tiaguinho, o que você quer dizer com isso? Às vezes a gente tem que tomar conta, e aqui eu falo com temor, do ativismo religioso. Vocês já ouviram essa expressão, ativismo religioso? Ou seja, vocês já ouviram outra expressão, então? O crente igrejeiro. Sabe, aquele que, meu Deus, é tudo ali. E aí, eu falo isso com temor, tá? A gente precisa ficar atento a essas coisas. Ou seja, eu largo tudo que tiver que largar para fazer tudo que for falado ou que for preciso na igreja. O problema não é fazer na igreja. O problema é a motivação do nosso coração ou aquilo que nós estamos priorizando na igreja. E por que eu falo isso com temor? Eu sou apaixonado em servir. Quem me conhece um pouquinho mais de tempo sabe que na igreja, o que tiver para fazer, eu vou fazer. Comecei na cabine de som, toco bateria, vou pregar, vou ajudar no dízimo, vou orar, vou dar aula para criança, vou interceder, vou estar com jovens e vou. Mas eu sei que no meu coração, eu preciso toda hora me policiar para fazer leitura da motivação que está naquilo. Eu preciso também parar para sentar aqui, num banco e ouvir aquilo que é ministrado. Eu preciso também orar por pessoas, mas eu também preciso parar para receber oração. E o ponto é, por que eu trago isso? Porque muitas vezes, nesse ativismo, nesse faz, isso pode nos causar o que eu chamo de cansaço espiritual. Então a gente vai entregar, a gente vai dar, a gente vai fazer, a gente vai... E é gostoso, é bênção. Mas se a motivação do nosso coração não estiver legal, ou se a gente não parar para reabastecer, isso pode ser que seja um problema. Não estou generalizando aqui, mas pode ser que seja um problema. Poxa, Tiaguinho, mas você está falando isso com base no quê? Estou falando com base no livro de 1 Reis, na história de Elias. Elias, depois dessas coisas todas, ele chegou a um estresse, a um cansaço espiritual. Não sei se existe esse termo, mas eu inventei aqui, vocês vão entender. E aí, o ponto é que não existe super crente. Não existe a pessoa que vai por anos fazer,
e nunca precisar de renovo. Por isso que eu falo, aproveitem, intercedam pela vida dos pastores desta casa, porque eles muito se doam para ser a cobertura espiritual de cada um de vocês, cada família, cada geração. Mas eles também precisam ser cuidados. Eles também precisam de refrigério. Eles também precisam de uma cobertura. E eles têm uma cobertura maior. Porque somos seres humanos. Todo profeta, ele precisa também entregar aquilo que Deus pediu para ele entregar, mas ele precisa de um tempo a sós para ele recarregar todas as coisas. E aí, avançando um pouquinho mais, Elias aí no capítulo 19, se vocês, né, a partir do versículo 1, olha só o que acontece. Depois desse rebuliço todo, depois de tudo aquilo que tinha acontecido ali, né, o fogo descendo do céu, Deus respondendo a oração de Elias, que foi tremenda, olha só o que aconteceu. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. Acabe era o rei, Jezabel era esposa do rei, tá bom? Acabe era o rei, Jezabel era esposa do rei. E aí, né, Acabe chegou em casa e falou, vou contar para minha mulher o que aconteceu. Esse Elias aí, olha o que ele fez. Contou tudo o que havia feito. E como havia matado todos os profetas de Baal. Versículo 2, por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias, que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Ou seja, aquela mulher enviada por Satanás, ela ouviu que Acabe falou, seu marido, e falou, é? Então eu vou convocar aqui, eu vou invocar os deuses, os meus deuses, e nós vamos acabar com Elias. E mandou essa mensagem para ele. É claro que não foi um WhatsApp, não foi um SMS, não foi nenhum e-mail. Talvez tenha levado alguns dias para a mensagem chegar. Mas o ponto é que ela enviou um recado para Elias. Falou, opa, você que é o Elias, então você vai ver o que vai acontecer com você. Você fez tudo isso com os profetas. Eu quero que os deuses me castiguem severamente se eu não fizer isso a você, a mesma coisa que você fez com os profetas de Baal. Versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta, de arbusto, né? E orou, pedindo para morrer. Até aqui. Olha que engraçado. Aí aqui é a parte que eu brinco, tá, gente? Por favor, está sendo gravado aí, o pastor Show vai ficar bravo comigo. Mas é a parte que, enquanto está uma briga de homem com homem, está tudo bem, pastor. Aí chegou uma mulher brava no meio, Elias ficou com medo da mulher. De Acabe ele não ficou, não. De Acabe, vocês viram aqui, não sou eu que estou inventando. Estou aumentando um pouquinho. Mas de Acabe, Elias não ficou com medo. Ele ficou? Não, enfrentou todo mundo. O rei ali, pode vir quem for. Não. A mulher foi falar, Elias ficou com medo. Está no versículo 3. Elias ficou com medo. E aí, ó, picou a mula. Saiu fora. Falou, opa, essa mulher é meio doida aí mesmo, vai querer me pegar. E aí Elias fugiu para salvar sua vida, ele foi para um lugar, e depois desse lugar ele foi caminhando o dia todo para um deserto e sentou embaixo de um arbusto. Só que ali aconteceu aquilo que eu falei, bateu em Elias um cansaço espiritual. Ali, uma mensagem, uma palavra maldita, no momento de fraqueza de um homem e mulher de Deus, às vezes causa isso. Às vezes causa medo. Poxa, mas eu sou crente faz tantos anos.
Mas às vezes Satanás é tão astuto que no momento que você está meio frágil, ele lança uma palavra ali. E se você ouvir aquela palavra, se você der importância para aquela palavra causa em você uma destruição. E Elias foi assim. Causou medo. Homem de Deus, homem que tinha feito tantas coisas. Olha, volta alguns capítulos na sua leitura que você vai ver o tanto que Elias fez. Homem de Deus escolhido, fogo do céu, fez multiplicáveis, fez ver o fogo descer, tinha promessa, preparou sucessor, um monte de coisa. Uma palavra de uma mulher enviada por Satanás causou medo num homem de Deus, ao ponto dele fugir da situação, ao ponto dele querer correr, ao ponto dele desejar a sua morte. Vocês estão percebendo quão grave é estar de repente ouvindo outras coisas? Por isso que o tema desta mensagem é: o que você faz aqui? E aí, ele ora ao Senhor então, assim: já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Elias se rebaixa, Elias se coloca como o pior de todos os profetas que já experimentaram de Deus. Elias se coloca numa situação de falar assim: Senhor, eu quero minha morte. Senhor, isso daqui para mim é a ruína de todas as coisas. Isso daqui para mim já é o reconhecimento do meu fracasso enquanto homem. Então, por isso que eu digo que Elias, né, se a gente parar para observar aqui, não sou psicólogo nem nada para fazer um diagnóstico, mas muitos dizem que Elias teve depressão. Bateu uma desmotivação em Elias. Ele, poxa, já não faz mais sentido. Elias teve vontade de morrer, então quer dizer, algo extremo, algo grave, né? Às vezes, né, não é todo mundo que tem depressão que quer morrer, mas ao passo que a maioria, né, pelas pesquisas, que querem morrer, querem se suicidar, é porque na verdade tem um fundo de depressão, tem um fundo de não querer encarar a realidade, ou não querer superar aquele obstáculo e já, né, jogar a toalha, como dizem por aí. E também Elias, ele procurou se isolar, ele teve solidão. Ele não, né, ele deixou o homem que andava com ele, né, seus servos, e ele quis se esconder, ele quis andar sozinho, quis caminhar, quis ir para o deserto. Correu da situação. Poxa, Tiaguinho, então ele era tão fraco assim? Não, não é que ele era fraco, ele estava vivendo aquele esgotamento, aquele cansaço espiritual. Provavelmente porque Elias era o último profeta daqueles homens de Deus. Então é gostoso, e eu posso falar isso com propriedade, quando você tem um irmãozinho que caminha contigo, e você pode ministrar a palavra de Deus, e no outro dia você está no banco e ser ministrado por esse irmãozinho, e as coisas, você ser reabastecido daquilo que Deus pode fazer. Elias aqui, ele estava, né, pelo que a gente lê no texto, ele estava se sentindo só, solitário. Poxa Deus, mas não tem um outro profeta aqui para de repente ser minha cobertura enquanto eu ministro, ser minha cobertura enquanto eu vou, né, trocar experiências com ele. Não tinha. E aí que eu vejo, trazendo uma reflexão para os nossos dias, que muitas vezes nosso tempo né, vivendo as coisas do dia a dia pode ser um caos, assim como foi esse tempo que Elias fugiu aí para o Sinai, né, para o deserto ali. Mas a verdade é que Deus deseja transformar essa situação que nós estamos. O nosso Deus é um Deus que não nos desampara. Por mais que nós pensemos, Senhor, eu estou vivendo um tempo difícil na minha vida, Deus está ali. Poxa, Senhor, eu me sinto fracassado,
Deus está ali. Senhor, eu não vejo mais saída em lugar nenhum, eu quero correr, quero me esconder, quero entregar os pontos, quero, sumir do mapa. O Senhor está ali. Por mais que exista um processo que parece longo e doloroso, a gente sabe que existe um Deus que tudo pode. Porque às vezes quem está olhando de fora fala assim, poxa, mas essa pessoa aí, dava para ela, se reerguer. Está chorando de barriga cheia. Vocês já ouviram essa expressão? Mas quem está ali vivendo aquela dor é o que de fato sabe o que está acontecendo. Elias estava vivendo aquela dor. E aí a gente vê nos próximos versículos, depois que acontece todas essas coisas, que Elias ora ao Senhor, olha só o que acontece. Eu vou ler aqui para vocês, a partir do versículo 9. Não, vou começar antes. Então, Elias fez esse questionamento, veio um anjo do Senhor, deu um pouquinho de água e comida para Elias, e aí Elias teve então uma sobrevida ali, voltou às suas forças, ele andou mais um pouquinho, só 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, mas ali depois ele se escondeu numa caverna, ele passou a noite e voltou àquele tempo de depressão, aquele tempo de isolamento. E aí desta vez, não foi mais um anjo que apareceu a Elias, foi o próprio Senhor. E aí o Senhor então, a partir do versículo 9, diz assim: ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Senhor dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, agora também procuram me matar. Versículo 11: saia e ponha-se diante de mim no monte, diz o Senhor. E quando Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Olha só que interessante, apesar dos sinais, o Senhor não estava nos sinais, não queria que Elias se prendesse aos sinais daquilo que ele estava fazendo. Aquilo que eu disse, muitas vezes a gente quer ficar preso aos sinais visíveis, mas mais adiante, o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa. Saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? 2 vezes Deus perguntando para Elias: o que você faz aqui, Elias? Apesar de todos os movimentos sobrenaturais que podem ser vistos a olhos nus, dessa vez o Senhor operou 3 e falou assim: eu não estou nessas coisas, não estou no vento, não estou no fogo, não estou em nada disso, não estou no terremoto. Ou seja, não adianta você vir me buscar, Elias, nas coisas naturais. Mas sabe quando foi que Elias percebeu a Deus? No sussurro, na voz profética, naquele reconhecimento de quem o havia chamado. Nós precisamos firmar a nossa fé na voz que nos chama. Não são nas coisas naturais que atraem os nossos olhos. Não são nas coisas que o Senhor pode ou não fazer. Mas nós precisamos resgatar a nossa identidade e reafirmar a nossa fé na voz que nos chama. Quando o Senhor se manifestou ali,
e falou com Elias, ele lembrou de todas as coisas. E o Senhor disse para ele: Elias, o que você faz aqui, Elias? Perguntas de Deus que vão exigir de nós posicionamento. Se o Senhor aparecesse aqui hoje para você e perguntasse para você: o que você faz aqui? Será que você ia falar assim: eu quero, Senhor, que alguma coisa sobrenatural aconteça aos meus olhos? Ou será que nós responderíamos: Senhor, eu quero tão simplesmente ouvir a tua voz e te obedecer? Amém? Então, vozes proféticas são instrumentos de Deus para guiar o seu povo. Há um texto que diz que sem profecia o povo perece, o povo não consegue ter direção, o povo não consegue caminhar, porque vozes proféticas são instrumentos da parte de Deus para guiar o seu povo. Não são sinais apenas que guiam o povo. Sinais vão acontecer, mas o que guia o povo e traz vigor para uma igreja são vozes proféticas. Homens e mulheres inspirados por Deus para declarar a vontade do Pai para as nossas vidas. Para isso precisa se criar um ambiente profético. Precisa criar um ambiente onde tudo possa ser propício para o trabalhar de Deus. E aí o que eu senti forte no meu coração é que esta igreja vai começar a se mover num ambiente profético. Esta igreja vai começar a viver um ambiente sobrenatural. Tiaguinho, mas eu não sou profeta nem profetisa de Deus. Se você for usado para declarar a vontade de Deus, você está sendo um profeta, uma profetisa de Deus. Nem todo homem e mulher vai ser profeta ou profetisa, mas todo homem e mulher pode profetizar. Eu creio que esta igreja vai viver um tempo de ambiente profético, ouvindo a direção de Deus e tendo liberdade para falar aquilo que Deus colocar no coração. Ao ponto de, viu, pastor, eu via muito isso, ao ponto de pessoa chega: pastor, Deus falou isso ao meu coração, eu posso falar para a igreja? E você vai vir aqui e declarar aquilo que Deus colocou ao seu coração. Vai haver um avivamento profético nesta casa. Vai haver palavras liberadas e a igreja vai ser direcionada. A igreja não vai ficar impressionada com aquilo que vai acontecer. Se está tremendo o chão, se é o vento, se é o fogo, se é isso, se é aquilo. A igreja vai estar impressionada e vai ser reconhecida por aquilo que sai da vontade de Deus e é transmitido através do som, da voz de pessoas que são canais de bênção. E quando acontece isso, pessoas são renovadas e todo o cansaço espiritual vai embora. Em nome de Jesus. Deus perguntou para Elias: Elias, o que você faz aqui? Como se dissesse: Elias, aqui não é o seu lugar, Elias. Você caminhou pelo deserto, você foi para uma caverna, você foi para debaixo da árvore, mas aqui não é o seu lugar, Elias. O seu lugar é exatamente onde eu te coloquei. Vocês vão ler nos próximos versículos. E aí então Elias percebe e reconhece aquela voz e retorna para o local de origem. Retorna para onde ele nunca deveria ter saído. Retorna para aquela cidade. E aí então, aquele homem que viveu aquela baixa no seu ministério é reavivado, é reanimado
a viver coisas grandes de Deus. Então, se você, por acaso, não quero fazer nenhum tipo de julgamento, esteve pisando ali nas coisas de Baal, ou de repente esteve correndo do chamado que Deus te deu, eu queria orar com você essa noite, quero chamar o louvor a vir à frente, para que nós possamos então nos posicionar como homens e mulheres de Deus, que vamos escutar a voz do Senhor e profetizar sobre as situações. Nós precisamos entrar num ritmo de ataque. A própria palavra de Deus diz que o reino de Deus é conquistado com força. Nós não podemos ter uma posição passiva, falar, então vou ficar aqui, alguma coisa vai acontecer. Não, o teu papel é de conquista. Você é homem e mulher de Deus, soldado de guerra. Nós precisamos guerrear para conquistar. Você vê, vou dar um exemplo simples mesmo, simples assim. Você já teve alguma experiência de comprar um carro, um terreno, uma moto, seja o que for? É luta, não é? E às vezes você vê, não é nem irmãozinho ainda, né? Mas um amiguinho, vamos chamar assim, comprando com maior facilidade, as coisas fluindo. Por isso que tem o Salmos 37, né? Para a gente não olhar para as coisas do lado, para o irmão do lado, que vê ele prosperando e ficar com inveja. Mas para o crente é uma luta conquistar as coisas. Principalmente se você for comprar um terreno, às vezes é uma luta, é um pedaço assim, ó. Que o inimigo está falando, Paulo, mas o mundo é meu, o mundo jaz do maligno, você está pegando um pedaço que é meu. É uma luta. Mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai liberar um ambiente profético para que nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, possamos marchar e conquistar em nome de Jesus. Queria que você se colocasse de pé. Eu vou ler alguns versículos para te encorajar e você poder então receber a palavra de Deus como a fonte inesgotável para recuperar qualquer coisa que você tenha perdido, qualquer coisa que você tenha esgotado. João 14, 27 diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. O Senhor nos entrega a paz e fala assim, não tenham medo de nada. Jeremias 31, 25, restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Se você é aquele que está cansado, se você é aquele que está exausto, este versículo é para você, Jeremias 31, 25. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17, se você ainda está preso a coisas do passado, a situações que te prenderam, este versículo é para você, você é nova pessoa, em Cristo Jesus, você vai conquistar coisas novas, as coisas velhas já se passaram. Próximo versículo, porque sou eu que os conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, 11 é para você, você que está preso, pensando que seus planos foram frustrados, o Senhor está falando contigo, eu sei os planos que eu tenho para você, são maiores e mais altos do que aquilo que você está pensando.
Salmo 116, versículo 7, diz assim: retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Então aqui nós criaremos um ambiente profético, para que nós possamos viver o tempo de Deus para as nossas vidas. A pior coisa na vida de um crente é quando ele não desfruta daquilo que Jesus fez na cruz. E Jesus nos deu um ambiente profético, para que nós tenhamos liberdade de profetizar, de soar a palavra de Deus, de cantar, de louvar, de adorar, de tão simplesmente falar aquilo que o Senhor coloca nas nossas vidas. Eu queria que você começasse, enquanto o louvor vai começar a tocar, eu queria que você começasse a lembrar de situações que te paralisaram, situações que te deram cansaço. Você falou: nossa, como eu saí cansado disso. Vá apresentando ao Senhor: Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou cansado, é o meu trabalho, é meu estudo, é meus tarefas de casa, Senhor. É às vezes o ministério, às vezes fazer demais, Senhor, eu não estou conseguindo fazer todas as coisas. Eu queria que você fosse apresentando com sinceridade no seu coração aquilo que muitas vezes tem te angustiado, tem falado: Senhor, isso daqui tem sido um peso para mim. Senhor, às vezes eu tenho vontade de correr, de me esconder, de ir para uma caverna, de ir para a praia, ficar bem escondido, de não falar com ninguém, de me isolar do mundo. Senhor, são essas causas aqui, Senhor. Apresenta a Deus, coloca aí, é o Espírito Santo contigo. Não sou eu não estou nem escutando o que você está falando. Bora, vamos orar, Senhor. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Coloca seu pedido, sua dor, sua súplica. Diante de Deus todas as dores, tudo aquilo que te angustia, como vozes proféticas, nós declararemos sobre estas situações, nós declararemos uma reversão destas causas. Nós pediremos ao Espírito Santo de Deus que nos encha e que nos dê liberdade, ousadia, para conquistar nas regiões celestiais aquilo que Ele tem separado para nós. Começa a levantar um clamor pelas causas. Começa com ousadia a falar: Senhor, eu não quero viver tempos de caverna, eu quero viver tempos de ousadia, de ver o holocausto sendo consumido. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, eis aqui uma igreja, eis aqui um povo que clama: Jesus. Ora la machera la marala masire la marala mas. O shire la marala masere la macantere la masore la mas. O shere la marala mas. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade aqui, Jesus. Ora la machera la marala mas. Ora la machera la mas. Sire la marala mas. Ora la machera la mas. Sire la mas. O louvor vai ministrar uma canção. Caso você sinta no coração que está vindo aqui à frente, juntando a minha fé, a fé do pastor com a tua fé, nós vamos orar pela tua vida. Se o Espírito Santo falar no teu coração, dê um passo de fé. Durante o louvor, se Deus te chamar, dê um passo de fé, em nome de Jesus. Essa noite nós recebemos um espírito de renovo, um espírito na qual muitos de nós estávamos cansados espiritualmente, cansados fisicamente, mentalmente. Eu tenho até um nome para esse todo espiritual, que é o burnout
Mas amém. Isso não existe mais em nome de Jesus. Mas Deus me falou muito forte ao meu coração. Quando Elias estava ali, né, e ele começou a falar: Deus, mas só sobrou eu como profeta, né? Eu tenho servido com tanto zelo a Ti. Enquanto ele estava naquele mimimi, Deus só estava Aí Deus fala: o que você faz aqui, Elias? Mas Deus, está difícil, Deus, né? Ele deve ter falado, deve ter reclamado da Jeza ali, né? Jezabel, e daí Deus falou: o negócio é o seguinte, não tem só você não. Eu, né, deixei separado. Quantos mil remanescentes eram ali? 100 remanescentes, né? Então não é só você. Ele deu uma energia, falou: para com esse mimimi, entendeu? E vem para fora, né? O que você está fazendo aí? Deus nos renovou nessa noite, querido. Mas não é porque, sabe, Ele olhou para nós e falou: coitadinho do Márcio, né? Nossa, tanta coisa, tem que trabalhar, tem que vir de Sorocaba, né? Tem que orar, né? Cuidar da igreja, ajudar a cuidar da igreja. Não é porque ele está com dó, não. Ele deu um renovo, da mesma forma que ele deu renovo para Elias, sabe para quê? Versículo 15. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Nimsi, para ser rei de Israel.